Alfartano, você que se prepara, procurando novidades e sempre antenado dentro daquilo que o próprio edital está trazendo para você? Então olhe lá, você tem aí versões do sistema operacional Windows sendo atualizadas e aparecendo na prova do sistema Windows 8. E o que ele traz de novidades? Bom, a principal novidade é que a maioria dos usuários detestaram esse sistema, com certeza, mas você tem que se acostumar a ele porque infelizmente ele vai aparecendo cada vez mais nas provas. A tendência é essa, enquanto não sai o Windows 9, ele vai ser colocado na prova e aí quando aparece o Windows 9, ele começa também aí, depois de um lapso temporal, a ser colocado. Mas por hora, o que nós precisamos conhecer acerca desse cara? Principalmente as suas novidades em comparação com a versão anterior, Windows 7. Ver o que ele mudou, qual foi os parâmetros que ele trouxe de novidade. E o principal objetivo do Windows 8 foi mudar a sua perspectiva. Qual é o público-alvo, a forma de abordagem de uso. Porque esse sistema, a princípio, ele foi desenvolvido para ser o mesmo sistema que você utiliza no tablet, no celular, aí usando o Windows Phone, e o mesmo sistema usado dentro do computador, no desktop, notebook, no caso aí os computadores de uso pessoal. E ele tem a mesma característica visual, claro, tem recursos diferentes em termos de funcionalidade, até porque são plataformas físicas diferentes, mas o sistema ele tem por base ser igual, ou seja, você está lá usando o tablet, a mesma ferramenta, a mesma forma, a mesma ação vai te trazer um resultado equivalente dentro do desktop. Só que o novo sistema, ele mudou a sua interface para isso, principalmente ela. A interface dele, ela acabou passando por algumas melhorias, claro, é o termo que eles vão usar, mas foram mudanças que para alguns foram melhores, outros não. Qual foi essa mudança? A mudança é que agora a área de trabalho, ela deixa de ser a estrutura base e surge a estrutura da tela inicial como ferramenta de trabalho. E aí você tem que trabalhar em cima dela, conhecer os seus mecanismos. Então vamos vendo esses detalhes que ele começa a trazer. Primeira astúcia aí que você deve ter é saber quando ele foi lançado, pode ser a referência da questão. Claro, não vai ser o alvo próprio dela perguntando, ele foi lançado nessa época, tá certo, errado. Não, mas é por conta de entendimentos, porque muitas vezes as provas, ao invés de falar o Windows 8, elas falam Windows 2012. Aí você fala, Windows 2012? Mas não é Office que a gente fala que é 2007, 2010, 2013? Como assim Windows? É porque eles trazem justamente a época de lançamento. Então muito cuidado com a referência a isso. É por isso que estamos aqui destacando essa informação. E quanto a requisitos mínimos? Há questões que às vezes são mais chatas e cobram lá, principalmente às vezes envolvendo conceitos de hardware, a ideia do que é necessário, o que é o básico preciso para que eu possa trabalhar com esse programa. Então você tem aí o Windows, que você vai estar instalando na versão 32 ou 64 bits. Você vai ter que escolher um dos dois, obviamente. Então, ao instalar o 32 bits, você precisa de um computador com 1 GHz, ou seja, o processador tenha uma capacidade, uma velocidade de pelo menos 1 GHz e que ele tenha no mínimo 2 GB de memória e no mínimo 16 GB de HD. Na verdade, se você for pegar o 64 bits, em termos de requisitos mínimos, o que muda é apenas a capacidade do HD. Ou seja, você precisa de mais espaço livre inicialmente, somente para a instalação. E depois, conforme vai atualizando o sistema, tende a crescer esse espaço ocupado. Então, no mínimo que você tem é 20 GB HD. Olha o paralelo. Você precisa de 20 GB de espaço HD só para o sistema operacional. Enquanto se você for pegar aí a maioria das versões Linux, eles usam 8 GB de espaço no máximo. Então, cuidado. É um apontamento para você aí ter cuidado justamente com o armazenamento, comprar um computador que tenha suporte. Até por isso, muitas empresas relutam em instalar o Windows 8, porque você tem aí necessidade de investimentos. Claro que ele se tornou aí mais sucinto em termos de memória, em termos de processador, porque o objetivo do Windows 8 foi ser mais rápido para ser ligado, tanto que ele utiliza alguns artifícios. Ele não desliga efetivamente. A ideia de desligar dele, na maioria dos casos, é simplesmente fazer um dumping de memória, que ele se diz, ou seja, pegar o que está na memória do computador e jogar para dentro do HD exatamente como está. E depois, na hora de ligar, ele só vai lá e busca aquilo como estava. Claro que isso acaba gerando alguns problemas, então intercalado a algum processo de desligar que realmente desliga completamente o computador.
Mas são artimanhas que o sistema utiliza para poder ter um melhor desempenho. Claro que aí a principal novidade está acerca da interface, que a interface gráfica, no caso do Windows, também é chamada de UI. Então você tem aí a interface do usuário. O que diz respeito? É que você antigamente, lá dentro do Windows 7, utilizava o Aero. O Aero é um sistema que trabalha justamente com os recursos de transparência, efeitos de animação, todos os efeitos que você tinha dentro do Windows 7 era a responsabilidade do Aero. Agora, a partir do Windows 8, ele utiliza o Metro. Só que ele tem, assim, sido pouco citado pela própria estrutura da Microsoft. Por quê? Porque ela teve problemas jurídicos acerca da utilização dessa nomenclatura. Mas é a interface. Então, caso questionem, eles podem questionar, você sabe a nomenclatura correta para isso. Cuidado, pois a interface é esta. No entanto, quando nós olhamos para a área de trabalho, nós vemos que o Aero, que era a estrutura básica utilizada dentro do Windows 7, continua existindo. Só que ele continua existindo com outro fim. Antes, ele era a estrutura principal, a estrutura que gerenciava a área de trabalho, gerenciava o próprio computador visualmente falando. Agora, dentro do Windows 8 é o Metro, mas os efeitos visuais que o Aero proporcionava ainda existem. A ideia de transparência, a ideia de você dimensionar a janela, de você colocar a janela grudada numa lateral, na outra, maximizar, minimizar rapidamente. Então esses recursos todos continuam existindo, sem problemas, mas a base é que mudou. Então, quando nós olhamos para a área de trabalho, nós vemos que também ocorreu o mesmo com ela. Ela deixou de ser essa estrutura principal do sistema operacional e deu espaço para a tela inicial. Ela agora é a estrutura principal. Ela que traz a nova vinculação, que agora você tem lá tudo espalhado como se fossem quadrados, chamados de blocos, dentro dessa estrutura, para que você possa acionar a opção desejada. Enquanto que antes, quando você trabalhava basicamente com a área de trabalho, você utilizava simplesmente o menu iniciar para encontrar as coisas que você buscava. E aí um outro ponto importante, o menu iniciar ele deixa de existir como tal. Claro, quando a Microsoft atualizou o Windows 8, ela trouxe um botão iniciar lá dentro da sua colocação. Só que aqui, quando nós dizemos que ele não existe mais como menu iniciar, é a ideia de você não tem lá, através dele, o acesso aos acessórios, através dele você não tem lá a lista de programas, lista de documentos recentes, você não tem a pesquisa, a estrutura como era antes que mudou completamente. Hoje, se você pegar e utilizar a estrutura do menu iniciar que está proposto ali, que nada mais é do que um botão que abre a tela inicial. Então, simplesmente ele serve para isso. É um botão que vai abrir a tela inicial. Uma solução aí que não dá para dizer que foi bem uma solução que a Microsoft propôs. Uma tentativa de agradar o público, mas que não agradou em nada. Mas a ideia é justamente essa, que agora a área de trabalho, ela não é mais essa base, e sim um mero aplicativo. Um programa que é aberto quando você inicia a área de trabalho. Lá você tem a mesma forma de trabalho como era na versão do Windows 7. Tudo bem, tranquilo. Só que você tem aí o acesso às ferramentas e muitos recursos que às vezes sequer vão para a área de trabalho. Simplesmente você trabalha ali dentro dessa nova interface. Porque você olha ali na tela inicial, tem várias ferramentas, opções, principalmente interação com fontes de notícia, rede social, armazenamento na nuvem. Essa é a proposta do Windows 8. Será algo mais interativo em termos de mídia com o usuário. E aí você tem uma estrutura diferenciada que carrega tudo dentro dela. Então as notícias aparecem ali, o seu e-mail, que é aí aberto pelo Windows Mail, cuidado, Windows Mail é uma coisa, Windows Live Mail é outra. Ele abre diretamente dentro da própria tela inicial, ali, claro, mudando a sua forma visual. Ele traz ali todas essas novidades atualizadas, tudo ali dentro da própria estrutura. Por isso ela passa a ser essa estrutura base. Mas devemos aí observar algumas características importantes sobre a utilização dessa área, dessa tela inicial. Por quê? Quando você olha para a tela inicial, o que você tem disponível ao seu alcance? Você tem ali as principais ferramentas e estruturas, tranquilo. Só que quando você mexe o mouse nessa tela, ele te dá acesso a mais opções que não estão visíveis. E aí que é o detalhe. Essa tela, ela é pouco hábil para trabalhar com o mouse porque ela não foi desenvolvida para ser utilizada com o mouse. Ela foi desenvolvida para ser trabalhada principalmente
com dispositivos que sejam sensíveis ao toque. E aí uma característica do Windows 8, ele tem uma maior vinculação com telas sensíveis ao toque, ele foi criado especificamente para isso. Então ele funciona plenamente com esses dispositivos. Claro, o Windows 7 já tinha essa característica, ele já tinha um melhor suporte para telas sensíveis ao toque, mas o Windows 8 é que veio com essa característica. O próprio Office 2013 trouxe muito disso também, tornar os botões maiores, mais acessíveis para trabalhar com telas sensíveis ao toque. Muito bem, e ao pegar esses pontos, o que você identifica? Quando você está mexendo com o mouse, que é a princípio que você vai ter aí como referência, ao posicionar o mouse no canto superior esquerdo desta tela inicial, você vai notar que vai abrir um quadro. Esse quadro é nada mais do que a indicação para você acessar o último programa que estava aberto antes de você ir para a tela inicial. Então imagine que eu abri a calculadora e depois eu cliquei lá para abrir a tela inicial. Estando na tela inicial, ao pôr o mouse aqui no canto, vai estar a calculadora ali. É como se fosse justamente o programa recente, o último que eu estava acessando. É uma forma de alternar aí da tela inicial para este programa. Pode ser a própria área do trabalho, que está ali, lembrando que ela é tratada como um aplicativo. Mas se você for olhar e puxar o mouse um pouquinho para baixo, depois, é claro, de ter aparecido este primeiro recente, se você puxar o mouse um pouco para baixo, você vai notar que vão aparecer os demais programas que estão abertos também nesta área. Então você tem a vinculação de vários programas, desde que, claro, estejam abertos aparecendo. É como se fosse o Alt Tab. O Alt Tab ainda existe, também tem a sua forma de trabalho, igual existia dentro do Windows 7. A diferença é que agora eu tenho mais um caminho para exercer essa funcionalidade, poder alternar entre os programas que estão abertos. Então cuidado justamente com esse termo, alternar entre os programas que estão abertos, pois eles vão estar aí sendo listados também pela página inicial. Já quando você olha ali no canto inferior esquerdo e você observa que tem lá o íconezinho mais modelado, agora reformulado, da janela do Windows, que agora é quadrada efetivamente, não uma janela toda curvada como antes, essa janelinha ela serve basicamente para poder fazer quase que o mesmo que o cara lá de cima. É para ir para o último programa que estava aberto, então ela vai servir para isso. Ou seja, estou usando lá um programa, cliquei no menu, no caso, o botão inicial para abrir a tela inicial, ele vai abrir a tela inicial. Não quero fazer nada na tela inicial, quero voltar para aquele programa. Clica de volta. Então é a mesma ideia de alternar entre esse programa, o último que estava em execução efetivamente. Então outro botão para fazer a mesma coisa. Já quando você trabalha com o mouse mais à direita da tela, você vai notar que vai aparecer uma barra de ferramentas e recursos. Esta barra ela tem um nome próprio. Essa barra é a barra Charme. O que é isso? Ela traz várias ferramentas que são importantes, listadas para que a gente possa trabalhar e citar mais detalhes. Mas antes de falar dela propriamente dita, quando você quer acessar os programas com a tela inicial, como que você acessa? Você observa que ela traz alguns recursos. A ideia do que está disposto na tela inicial são as novidades e tudo mais, como também você pode colocar ali a ideia dos seus programas favoritos. Você pode criar blocos, manualmente ali ele tem as opções para isso, você acrescenta novos blocos nessa tela inicial. Eu quero que apareça ali o botão para abrir o Word, quero que apareça ali o botão para abrir determinado programa. Tranquilo, você consegue colocar, só que você precisa então acrescentar. Mas se você puxar o mouse para baixo, logo na parte inferior ali, você vai notar que vai aparecer uma flechinha para baixo dentro de um círculo. Essa flecha para baixo é justamente o acesso aos aplicativos. Aí a tela inicial some aquelas preferências e vai trazer a lista dos aplicativos que estão instalados no computador para que você possa fazer uso deles. E aí que tem um detalhe, às vezes não são todos os aplicativos que vão aparecer ali. Perdeu-se muito das características que o Windows oferecia até a própria versão do Windows 7, como por exemplo o próprio menu iniciar. Antes, uma das facilidades que se tinha dentro do menu iniciar era que você clicava no menu iniciar, tinha o programa, por exemplo, o Word, e ao lado do Word tinha uma flechinha que listava todos os documentos que foram abertos no Word, os documentos recentes do Word. E agora, como eu encontro os documentos recentes se eu não tenho mais acesso a essa visualização? Aí você vai ter que utilizar outros artifícios. Dá para buscar os documentos recentes? Dá. Só que você vai ter que usar o recurso Search, da estrutura da barra Charms, e ali dentro desse Search você vai digitar, por exemplo, em inglês recente. E aí o que vai acontecer? Ele vai abrir uma pasta, Windows Explorer, na verdade, com a lista de todos os documentos recentes. Perceba que agora vão aparecer todos misturados. Então, olha a diferença.
Antes, o Windows 7 evolucionou ao trazer aí a ideia de separar as informações por cada programa. E o Windows 8 agora misturou tudo de novo. Então cuidado com essas situações, pois o Search é como se fosse o que você tinha lá no menu inicial, quando você clicava tinha barrinha para pesquisar. Esse é o objetivo dele. Você vai digitar ali o nome do programa que você quer abrir, ao invés de ficar lá procurando onde ele está, até porque tem que ficar procurando, você simplesmente vem aqui e digita o nome. Só que aí vem outro porém, você tem que saber o nome do aplicativo que você busca. E alguns tiveram sutis mudanças na sua nomenclatura, o que acaba dificultando ainda um pouco o acesso a eles. Novamente, dados, características evolucionárias que vão dificultando ao uso do próprio programa. Então, ao utilizar o Search, ele vai proporcionar você trabalhar justamente com a busca, primeiramente por aplicativos, mas também vai trabalhar com busca por arquivos específicos. Então, o Search ele traz essa vinculação. Já o recurso Share é a ideia de você compartilhar informações. Eu tenho aqui uma imagem que eu quero compartilhar ela. De que forma? Eu posso estar compartilhando por uma rede social, e aí a Microsoft vai puxar a farinha para o saco dela, vai puxar para você usar o Outlook, vai puxar para você utilizar recursos vinculados a ela. Mas também você pode estar compartilhando por e-mail. Eu quero pegar esse arquivo aqui, eu quero compartilhar ele via e-mail, quero compartilhar ele na rede Wi-Fi, eu quero compartilhar ele via Bluetooth. Então é para isso que serve o recurso Share, para que você possa estar passando informação para outro usuário, outro dispositivo. E falando em dispositivo, temos aí a opção Device. A opção Devices é aquela que vai estar sendo listada aí pelo próprio iconezinho da janela do Windows. Para que serve esse Devices? Os Devices vai simplesmente listar quais são os dispositivos, uma vez o termo device, que estão anexados ao computador, conectados ali ao computador, como por exemplo um pendrive que você tenha conectado, um HD externo. Então todos esses dispositivos de armazenamento que estiverem conectados ao computador vão estar listados aqui por meio da opção device. Esse é o objetivo desta ferramenta. E por fim, o que você tem na barra de configurações ali é a opção dos settings. Para que servem esses settings? Os settings é a engrenagemzinha que você tem ali, que tem por finalidade fazer o quê? Configurar. Perceba que o programa, mesmo na sua versão em português, traz o nome das ferramentas da barra Charme em inglês. E aí o que faz? Você vai notar que ao mesmo tempo que você acessa, vai aparecer a figura que você tem ali no material. E essa figura ela traz a nomenclatura em português. Olha algumas sutilezas. Simplesmente são falhas de tradução, esqueceram de traduzir alguns pontos e assim vai ficando. Conforme vai atualizando o programa, ele vai evoluindo nesses termos. E aí o que você pode configurar? Note aqui na figura, você tem ali, por exemplo, configuração de rede, para você identificar, estou conectado numa rede Wi-Fi, qual é a rede Wi-Fi que estou conectado? Posso configurar o volume, eu quero aumentar, diminuir o volume do computador. O que você tinha lá na própria barra de tarefas, na área de notificação da barra de tarefas, dentro do Windows 7. Então você regula o volume, as notificações, por exemplo, tem uma atualização nova, eu tenho um programa ali, não encontrei antivírus, e assim por diante. Assim como você tem ali a opção para ligar e desligar. Note que ela ficou um pouco oculta agora. Antes era prático para iniciar e desligar, agora você tem que ir ali, pôr o mouse para a direita, para abrir a barra chaves, aí depois clicar na configuração para depois ter acesso à opção de desligar e desligar. Não é algo muito prático do ponto de vista dos usuários, tá? Cada vez escondendo mais as opções. E a opção idioma, claro, que aqui você tem opções que são tendenciosas ao tipo de computador que você usa. Tem ali, por exemplo, na figura, uma luzinha desenhada, porque é uma opção vinculada ao próprio notebook, onde você tem a opção de regular o brilho da tela de forma similar ao idioma. O idioma aqui, lembre-se, é o idioma do teclado. É o idioma que vai estar assimilando qual é o layout de teclado que estará em uso. Então, muito cuidado com alguns detalhes aí que são citados acerca da ideia de layout de teclado. Mas, ao acessar os aplicativos por meio lá da flechinha, o que você vai encontrar de recursos? Você vai ter principalmente os acessórios, como, claro, os demais aplicativos que você instalar. Mas é importante destacarmos os acessórios, primeiro, para que você saiba quais são os aplicativos considerados como acessórios do Windows e quais aplicativos não são do Windows. Por exemplo, o Word, ele é uma ferramenta, um recurso do Windows? Não, o Word ele simplesmente faz parte do Microsoft Office. Então aqui você nota quais são os programas que estão atrelados realmente ao sistema Windows. A começar por um dos mais simples, o bloco de notas. Lembre-se que o bloco de notas é um editor de textos simples. E quando você trabalha com um texto simples, e lembre-se que ele é um editor de texto, você tem ali logo na sequência a figura de cada um desses aplicativos e algumas observações acerca deles. E vamos agora comentar sobre elas.
Por exemplo, o bloco de notas, ao trabalhar com texto simples, puro, ele não trabalha com imagens. Não dá para pôr uma imagem dentro de um arquivo TXT, que é o formato que ele irá criar, é o formato de arquivo que será gerado, é o arquivo no formato TXT. Além disso, você tem recursos de formatação ao utilizar o bloco de notas. Até tem formatação, mas são formatações extremamente limitadas. Você consegue mudar o tipo da fonte, mudar lá para Arial, Times, o tamanho dela. Você consegue até, por exemplo, utilizar negrito, itálico, mas você não consegue mudar a cor. Você não consegue chegar lá, eu quero letra na cor vermelha. E outro detalhe, ao citar que o texto é um texto puro, que significa que o documento inteiro tem que ser igual. Você não consegue, por exemplo, pegar só uma palavra de um texto e deixar só uma palavra em negrito e o resto do texto não. Obrigatoriamente você tem que colocar todas as palavras em negrito ou nenhuma. Então é uma característica do formato de arquivo e aí o próprio editor tem que respeitar esse formato de arquivo. Com relação à calculadora, devemos observar o seguinte: a calculadora ela já foi questionada dentro do próprio Windows 7 e pode ser aí, então questionada dentro do Windows 8 com relação aos seus modos de exibição. E o bacana é que a calculadora não teve muitas mudanças em termos do Windows 7 para o Windows 8. A maioria dos acessórios não mudaram, alguns são novos, outros acabaram mudando aí a nomenclatura. Por exemplo, ao falar da calculadora, a própria calculadora ela vai ter 4 modos de exibição, os mesmos 4 que você encontrava dentro do Windows 7 aí, portanto, lembrando que o Windows XP era diferente. Você tem aí a calculadora padrão, que é aquela mais básica, simples que você vai trabalhar com operações aritméticas tradicionais. Ela tem ali os recursos de memória. Você tem a calculadora científica, aí você tem lá estruturas de logaritmo, você tem a opção de fazer 1 elevado a qualquer coisa, fazer a estrutura de frações, tudo mais, você consegue trabalhar com ela, beleza. A estatística, que já vai trazer recursos para você trabalhar com média, para que você possa fazer aí a estrutura de análises estatísticas, basicamente, variâncias e tudo mais. Então, um recurso bacana também. E a programador, que traz aí vinculações, principalmente no que diz respeito àquela visualização em cima, quando você tem lá os números que você digita e aparecem, e também aparece logo abaixo desse display dos números, os números convertidos em binário, convertidos em hexadecimal. Então ele traz no formato de programador, que é justamente a ideia do número em binário. Então é um recurso bacana, ajuda e com certeza a quem está começando a descobrir quais são os números numa determinada base. Ela faz essa conversão automática e exibe essa informação. O que mais você observa é que dentro da calculadora existem alguns recursos que muitas pessoas não usam. Por exemplo, a calculadora ela permite você calcular parcelas de leasing. Quando você vai lá fazer financiamento mercantil, fazer um uso lá para comprar um carro, alguma coisa do gênero, simplesmente ela tem ali o cálculo das parcelas, do juro, tudo personalizado. Cálculo de consumo de combustível, você quer ver, quero saber quanto que o carro está consumindo. Simplesmente você vai ali pelas opções da calculadora e ela vai te dar todos esses cálculos. Você só tem que preencher qual foi a distância percorrida, qual foi o consumo, e aí ele já vai trazer todas as informações. Claro, esse é um cálculo básico, tranquilo, mas para simplificar a sua vida, ela já traz tudo isso pronto. Então, um recurso bacana que a calculadora oferece. Dê uma olhadinha, tem vários recursos de financiamento ali, análises matemáticas que ela proporciona e muitas pessoas não sabiam. E é o mesmo dentro do Windows 7, dentro do Windows 8, tranquilamente. Então você pode estudar com base nos dois, que não vai ter problemas. E aí você encontra também a conexão da área de trabalho remoto. Qual que é o detalhe com relação à área de trabalho remota? Primeiro, ela é uma forma de você trabalhar remotamente. O que é trabalhar remotamente? É você conseguir usar o computador, conectar-se ao computador, sem necessariamente estar diante dele. Você está usando outro computador para poder acessar aquele computador. Ou não necessariamente o computador, você pode às vezes estar pegando um celular e por meio do celular estar acessando. Claro, aí tem que ver o dispositivo celular, se ele vai ter suporte e a ferramenta que vai permitir isso. No caso da área de trabalho remota, a ideia é que você utilize a própria ferramenta de área de trabalho remoto. O que eles costumam questionar ainda aqui é: eu posso fazer essa conexão remota a um outro computador usando a internet? Ou seja, eu estou na minha casa e quero conectar no computador da minha empresa remotamente. É possível? Sim, é possível. Tanto internamente, ou seja, usando dentro da própria intranet, como também por meio da internet. Essa mesma característica de usar recursos por meio da internet também foram abordadas já quando falou-se a respeito do Windows Media Player. O Windows Media Player, já no Windows 7, já tem algumas novidades que se mantêm dentro do Windows 8. É você poder
ouvir músicas pela internet. Como assim? Imagine, na sua casa você tem lá o seu computador com todas as suas músicas, tudo personalizado. Aí você foi pro trabalho e esqueceu, não levou, não tem muita música lá para ouvir. E aí o que você faz? Você configura o teu computador em casa para compartilhar essas músicas, para que você acesse elas remotamente. Então você vai estar lá no teu trabalho e você vai estar ouvindo as músicas que estão no computador da sua casa, sem problemas, tranquilo, bem bacana, também uma ferramenta legal de ser utilizada. Pode ser utilizada também por meio da internet. Então há algumas vinculações a esse acesso remoto que você encontra. Além disso, novidade dentro do Windows é esse diário do Windows. É como se fosse nada mais que um diário para que você faça as anotações ali dentro dele. É um recursinho aí, você tem a figura e ilustra a sua característica. É bem a ideia, literalmente, de um diário para anotações, onde você tem ali a ideia de datas e assim por diante. Ferramenta de captura, mesma coisa do que você tinha dentro do Windows 7. A ideia é de que ela vai permitir você tirar uma foto da tela inteira ou de um pedaço em específico, selecionando o espaço da tela que você quer que essa imagem seja capturada. Ela permite você salvar a figura no formato que você pretende, PNG, JPEG, GIF, então tem vários formatos ali que podem ser utilizados, ou simplesmente copiar essa figura copiada, recortada ali da tela, para algum outro espaço, ou seja, copiá-la para a área de transferência. Além disso, você tem aí o gravador de passos, outro detalhezinho novo dentro do Windows. Então vou deixar aqui o asterisco só no que é novo dentro do Windows 8. Para que serve esse gravador de passos? Simplesmente você observa que no exemplo ali da figura foi colocado a ideia do que é o gravador e logo abaixo você tem uma demonstração de gravação realizada. Clicou em tal lugar com o botão tal do mouse e depois fez isso, depois fez aquilo. É isso que ele faz. É como se fosse uma instrução. Olha que interessante que ficou isso. Quero demonstrar lá como fazer tal procedimento dentro do computador. Então vou usar o gravador de passos. Eu vou lá e determino, faço os passos e mando essa gravação para você. Olha, fiz isso. Sem ficar descrevendo todo o processo. O próprio gravador irá descrever. Então um recurso bem bacana, legal, principalmente aí pensado para a área de suporte dentro da informática. Gravador de som. A ideia básica é que você vai estar gravando informações, isso já existia dentro do próprio Windows 7. Mapa de caracteres, que vai permitir você copiar um caractere diferente que você queira utilizar para a área de transferência, para que você possa usar um documento de texto, uma planilha e assim por diante. Como também na janela do mapa de caracteres você vê a associação da combinação de teclas que podem ser usadas para acessar. Por exemplo, quando você aperta lá Alt e aí você aperta na sequência 167, 166. O que acontece quando você segura apertado o Alt, aperta 167, 166, não aparece um símbolo específico? Então, essa combinação também é listada pelo próprio mapa de caracteres, para que você possa fazer esse uso dela, caso você precise usar aquele símbolo com uma determinada frequência. As notas autoadesivas também, que passaram a existir dentro do Windows Vista, o Windows 7 reformulou um pouquinho elas. A ideia é daqueles post-its, assim, né, mais popularmente conhecidos, para que você coloque na área de trabalho e eles mantenham a informação ali visível. É um recurso interessante, não é? É para evitar aí informações muito pertinentes de serem colocadas ali dentro. Expressões matemáticas, mesma coisa, esse painel de entrada de expressões matemáticas que existia no Windows 7, para que você escreva uma fórmula. Lembre-se, é para desenhar lá a integral de 0 a 1, de x dx. Ele não vai calcular, para que eu consiga desenhar esse trubisco feio aqui de uma forma mais fácil. Então é para isso que serve o painel de entrada de expressões matemáticas. O Paint, editor de imagem, tranquilo, não tem muitas mudanças, basicamente é a mesma ferramenta existente dentro do Windows 7. Visualizador XPS, lembre, XPS é o formato que a Microsoft tenta aí incorporar a partir do Office 2007, para que ela tenha um formato próprio. É como se fosse um concorrente do PDF. E ela, claro, tem aí o seu leitor próprio para este tipo de documento. O Windows Fax InScan serve para que você possa escanear. Imagine que você colocou o scanner e você não conseguiu instalar o programa próprio do scanner. Simplesmente você vai lá, abre o scanner do Windows, assim dizer, o programa próprio, para que você faça a digitalização do arquivo da imagem que esteja ali dentro do scanner. Então é um recurso bem fácil e prático de ser utilizado. E aí, quando você vê a denotação fax, significa que eu posso usar o computador para enviar um fax? Sim, mas claro que para isso você vai precisar ter uma placa de fax que vá fazer a conexão com a linha telefônica para que seja feito o envio deste dispositivo, desse tipo de informação, que vai ser enviado, por exemplo, por um aparelho de fax físico, aquele com o modelinho do telefone e tudo mais. E o Windows Media Player, aí comentado, a ideia de que esse player de mídia permite você estar trabalhando com os recursos através da internet também.
E por fim, o editor de texto WordPad. Para que serve o WordPad? O WordPad é um editor de textos, assim como o bloco de notas, só que ele é um pouquinho mais completo e complexo que o bloco de notas. Aqui ele vai estar trabalhando por padrão com o formato de arquivo RTF. Eles são de arquivos que dá para trabalhar com uma palavra em negrito, outra com uma cor diferente, centralizado, alinhamento esquerdo, direito. Então ele tem muito mais recursos e formatações que o bloco de notas. Ele é um editor de texto, assim como o bloco de notas, que faz parte do Windows, ao contrário do que é, por exemplo, o Word. Cuidado com esse detalhe. E ainda o que nós poderíamos citar é a respeito do próprio conjunto de ferramentas de acessibilidade. Que você tem lá a lupa, o narrador e o teclado virtual. Lupa tranquilo, dá um zoom na tela. Narrador é para que ele leia a tela por você. Então você vai selecionando aqui, por exemplo, como se fosse esse quadro. Ao selecionar isso dali, ele vai ler a tela para você, ler tudo que está ali escrito. É isso que ele faz. E o teclado virtual, o que merece atenção mesma coisa, sempre existiu, mas é que o teclado virtual é um recurso que simplesmente deve ser tomado análise quando comparado ao Internet Banking. Páginas de Internet Banking simplesmente trabalham com a ideia de que você tem aí uma ferramenta de segurança. Enquanto que o teclado virtual do Windows é uma ferramenta para acessibilidade, para facilitar que pessoas com dificuldade motora possam utilizar essa ferramenta. É essas características que você já começa a identificar dentro do Windows 8. Vamos aos exercícios. Assinale a alternativa que apresenta a combinação de atalhos para minimizar todas as janelas abertas na área de trabalho. Ctrl S, que é Alt Tab, Windows D, Windows L ou Windows Z. Bom, quando você trabalha com Alt Tab, ele serve para alternar entre as janelas dos programas abertos. Igual é o que se viu aí para a tela inicial, as opções que ela oferece. Quando você quer minimizar tudo, é o Windows D, que é a ideia do desktop. Enquanto que o Windows Z vai abrir o Windows Explorer, que passou a ter aí uma nomenclatura diferente dentro do Windows 8. E quando você trabalha com o Windows L, é para você bloquear o computador. Justamente quando eu vou me ausentar ali, eu quero bloquear a sessão para que ninguém vá ali acessar e copiar as coisas, mexer nos meus documentos. Essa é a característica. Então a opção para minimizar, a opção Windows D. Próxima questão. O Windows 8 trouxe inúmeras novidades. Assinale a alternativa que corresponda ao recurso do Windows 8. Porta-arquivos, menu iniciar, Word, /charms ou gerenciador de atividades. Cuidado, o porta-arquivos ele deixa aí a sua existência como uma ferramenta nova. Já existe há muito tempo, ele quer saber o que é novo dentro dele. Porta-arquivos é algo que veio desde as versões anteriores, lá desde o Windows XP. É uma forma de tentar compartilhar os arquivos para que possa ser editado simultaneamente por outras pessoas dentro da rede. Recurso bacana, interessante, mas raramente utilizado. E quando você trabalha aí com o menu iniciar, é algo que, como o menu iniciar, não existe no Windows 8 mais. Ele existia antigamente. O que você teve de novidade? Aquela barrinha lá de configurações, com Search, com a opção de Device, a /charms. Ela é a opção nova que você tem dentro do Windows 8. Então cuidado com esses detalhes. A gerenciador de atividades tem nada a ver e outra também não tem nada a ver com o que o Windows oferece. Beleza? Espero que você tenha ficado atento às novidades. Use o sistema quando tiver oportunidade e dê uma olhadinha nas suas ferramentas, porque é importante que você fique aí afinado e conheça efetivamente o que ele traz de recursos. Beleza? Um forte abraço, até mais!